Por isso que o papel do vendedor é um papel de curador. Ele não tem mais um papel de convencimento. Por quê? Porque há alguns anos atrás, o cliente ele tinha informação sobre produto, modelo, como funcionava, com o vendedor. O vendedor era a nossa professora Mercedes lá da quarta série, né? Se você queria saber quais eram os afluentes do Rio Amazonas, a única pessoa, ou você pagava, tinha o bar, né, gigante, ou você perguntava para você. Ela era o oráculo do conhecimento. Então, se você queria saber que dia que nasceu a Princesa Isabel, era a professora Mercedes que sabia. E era o vendedor antigamente. Quando você queria comprar carro, você tinha que fazer o quê? Ir de loja em loja, saber os preços, o modelo que funcionava. Hoje não. Hoje, a gente tem uma pesquisa que 80% do que um cliente precisa para tomar uma decisão, ele já tomou quando ele inicia a conversa com o vendedor. Então ele já sabe, ele já comparou, ele já viu comentários, ele já viu o cliente, ele já procurou informações na internet, ele já comparou dados um com o outro, ele já tem isso. Então se eu tenho um cenário desse, como que eu lido com a situação? Eu faço uma curadoria, como você falou. Eu pego o que você sabe, pego aquilo que eu vendo, tento encaixar no que você está procurando e juntos a gente toma uma decisão. Só que esse trabalho exige um monte de pontos no meio. Exemplo, pergunta. Né? O ser humano não é treinado para perguntar. A gente é podado. Né? Quando você é criança, pergunta muito, você é criança chata. Você cresce, vai para a escola, fica perguntando, o pessoal taca a bolinha. Aí, nerd, deixa a gente sair, né? Não atrapalha. Não é? É 11h59, meio-dia, bate lá, a professora termina. Bom, gente, por hoje é só. Alguma dúvida? Ela pergunta por educação. Aí você fala, eu tenho. Os caras te espancam lá na sala, né? Você não é querido. Aí você, sei lá, cresce, escolhe uma religião. Nenhuma religião gosta, você fica perguntando muito, né? Então, assim, você é podado para perguntar. E quando você vai para vendas, ainda tem uma cultura de você, falou perfeitamente, parece que quando você faz uma venda, parece que você enganou. Então tá muito em persuadir, em fazer com que a pessoa tome decisões, inclusive das que não vão beneficiar ela. Então, esse cenário é o que a gente vem brigando há muito tempo com a comunidade, Orgulho de Ser Vendedor, que é a nossa maior comunidade aí do Brasil. A gente tenta fazer essa alteração e vem conseguindo com bastante sucesso. É interessante, né? Porque, assim, existem vários modelos de, em teoria, etapas, né? O níveis de conhecimento de um vendedor. A gente na P&G via isso há muito no comecinho lá, mesmo outras áreas. Eu era de finanças, por exemplo. E eu lembro até hoje, assim, do gráfico da venda, sabe, listar itens. Aí depois vem venda persuasiva, venda conceitual, venda consultiva, venda sistêmica. Tem todo um processo. E no final no Brasil, muitas vezes, ainda mais, não tô falando da P&G, vamos para as empresas mais medianas, o grande grosso aí do processo de negociação no Brasil, ainda funcionam coisas básicas que vai no sistema límbico quase da pessoa, que tipo assim, pô, então acho que não é pra você mesmo. Aí o cara fala, como não é pra mim? É pra mim sim. Não, vou conversar. Gatilho. É gatilho. Então assim, é muito... eu acho que um vendedor que ele entende não só da parte técnica, mas também da mente humana, assim, nossa senhora, assim, ele nada de braçada no Brasil. Para mim, os dois principais livros que mexeram com uma estrutura de vendas, entender, não foram escritos por ninguém da área de negócio, foram escritos por psicólogos, que é Armas da Persuasão e Spin Selling. Esse é um clássico, Cialdini, né? Então, assim, e o Spin Selling que mudou o mundo das vendas. Você tinha um modelo de venda até Spin Selling, que era um modelo transacional usado para qualquer tipo. Cara, vou vender uma máquina agrícola de $2 milhões. Eu usava mesmo um monte de gatilhinho, que foi primeiro concebido em 1908, um livro chamado Psicologia de Vendas. Então, em 1908, as pessoas usavam a mesma técnica até 1992, foi quando surgiu. E no Brasil até hoje, 2023 aqui, 2024, o pessoal tá usando a mesma coisa. Então, fazer dinheiro com vendas é entender de gente. O resto é fácil. Quando você entende quais são os medos, como que elas tomam decisão, o que elas não querem de maneira nenhuma. Esse é o primeiro grande erro que nenhuma empresa levanta na operação comercial. A abordagem de cliente, primeiro você tem que entender o que ele não quer de jeito nenhum. Ninguém faz pergunta sobre o que você não quer de jeito nenhum. Pode perceber, em grandes, gigantescas, baixas, o que você não quer de jeito nenhum? A primeira coisa que o ser humano faz é evitar dor, sofrimento e risco. Medo, é isso. Então, assim, eu vou lá falar dos benefícios do meu negócio, só que ele teve uma experiência ruim. Exemplo, eu atendo muito consórcio. Um monte de gente já teve experiência ruim com consórcio, ou falava que contemplava e não contemplava, ou falava, não, contemplou 2 dias, 4 meses, né, para sair o pagamento do negócio. E quando você vai abordar uma pessoa dessa, você já sabe no histórico, a primeira coisa não é falar sobre os meus negócios, é sobre o que ele não quer de jeito nenhum. Eu preciso colocar ele dentro de uma zona de segurança. Então, entender um pouco de pessoas. Entender de pessoas é fazer negócio, é fazer vendas. Né? E isso tem que ser, de novo, mais ou menos, cultural dentro das empresas. Como que a gente fez? Como eu saí, né, de representante comercial, né, de vendedor porta a porta, como a gente fez, para hoje as nossas operações. Né? Então a gente vem dobrando, né, cara? A gente pega lá 9, 18, 32, vamos fazer 54 milhões no próximo ano. Então como que a gente fez tudo isso nessa velocidade? Baseado na operação comercial, entendendo que, de novo, vendas é uma ciência igualzinha como medicina, engenharia, fisioterapia, tem metodologia para tudo. Você tem
um passo a passo, você tem ciência em cada etapa, você tem indicadores que respondem passagens, né, que a gente chama das SLAs. Tudo isso é uma metodologia. O maior exemplo de todos é que nós, dentro da Sales Club, nós montamos operações comerciais para a empresa. Para qualquer uma. Nós temos agro, nós temos gente de serviço, nós temos e-commerce, nós temos gente que vende roupa infantil. Então, como é que a gente conseguiu criar uma metodologia em que o meu grupo de funcionários monta uma operação comercial na sua empresa, independentemente do segmento? Porque é um framework, é uma ciência. Total. Então, obviamente, eu faço isso de forma personalizada, mas o framework é o mesmo para todos. O problema é que a maioria das empresas ainda nem conhecem uma metodologia, né? Um framework de ciência de vendas, e as que conhecem, como você falou no início, tem muito medo de mexer. Exemplo, equipe de representante comercial, que é a maior parte dessa fatia imensa que são as empresas familiares. Cara, empresa familiar, 90%, vou falar aqui, vai irritar quem é dono mas a verdade é a verdade. 90%, a gente atua quase todos com empresa familiar. 90% das empresas familiares, quem toma conta, quem é dono da empresa, não é o dono da empresa. São os 3, 4 melhores representantes comerciais. E eu provo que ele vai, por exemplo, no Sales Club, ele passa 3 dias, a gente faz todo o desenho com ele vê que talvez às vezes ele está perdendo, sei lá, 35% do faturamento dele é jogado fora, ou por desconto, ou porque os representantes não visitam, ou não vende mix. O cara tem 2.000 SKUs, por exemplo, e a média do representante é 40. Você tem 1.960 SKUs que não são vendidos. Quanto de dinheiro tem parado hoje na empresa? Aí você fala assim, cara, esses caras não vão visitar, porque tem uma questão de custo e hora que o melhor representante que é uma curva ABC, né? No final do dia. É matemático. É perfeito. É matemática. Aí você fala assim, ó, vamos montar uma operação interna? A gente tem mais de 180 casos de sucesso desse. Vamos montar uma operação interna que dá suporte para o representante comercial, e aí o representante comercial que vai definir se ele vai continuar vivo na sua empresa ou não. Porque o que acontece em geral é que em 6, 7 meses, isso tem vários casos, o melhor vendedor da empresa é um menino ou uma menina que está 6 meses adentro, vendendo por telefone, sem ter contato com o cliente. É isso que acontece. Aí você vai no final na convenção, sabe aquele checão de convenção? Tá lá, R$2.000, tá, o cara vai levar para casa. Quem leva o checão? Um menino de 21 anos. E o representante comercial que tá há 30 anos, que tem 29 anos de relacionamento com o cliente, o cara não consegue vender outros negócios. E especialmente nesses negócios menores, talvez, onde a barreira de entrada é menor, talvez, o maior fator de concorrência de empresas são ex-representantes comerciais. Que ele aprende como que faz o negócio e fala assim, esses velhos babão aí estão fazendo tudo isso aí, tudo errado, um monte de coisa errada, eu vou abrir uma concorrente. Perfeito. Isso cansei de ver. Isso quando na equipe de vendas, o melhor vendedor é o próprio dono da empresa. Eu, Isso como comprador, eu sinto... Em empresa familiar, mais de 70% o melhor vendedor é o dono da empresa. Tá errado, E eu tô falando porque nós atendemos errado. os seus clubes, a gente faz a mesma pergunta. Quem daqui é dono da empresa? O cara ergue a mão. Mantenha a mão levantada se você é o melhor vendedor da empresa. 70%. Os caras ficam com a mão pra cima lá, imagina. O cara não levantou aquilo do nada, né, cara? Assim, Não, sim, mas depois... Não, é maravilhoso. É maravilhoso até a página 6. É óbvio, se você tá fazendo a maior parte de vendas da sua empresa, primeiro você não tem uma metodologia. Segundo, que você não vai durar pra sempre. Vamos voltar para um dos melhores livros de todos os tempos para mim, que é o mito do empreendedor. Você tem lá o empresário, você tem o técnico e você tem o administrador. Qual função você tá fazendo aqui? A função do dono é olhar para onde a empresa vai estar daqui 1 ano e meio. Um ano. Não tô falando dele. Exato. Porque isso não existe. Daqui 1 ano e meio, pelo menos 1 ano, tem que estar. Esse cara tem que buscar novos negócios. Esse cara tem um papel estratégico. Porque se ele não tá fazendo papel estratégico, quem tá fazendo na empresa? Aí o que ele faz? Começa a delargar atrás 1 ou 2 representantes e esses caras tomam conta.